Pessoal, bora começar então. Bom dia para todos vocês aqui para essa aula, onde a gente vai aprender, onde eu vou explanar um pouquinho para vocês de como utilizar aí a reforma tributária para trazer faturamento para o escritório de vocês, né? Acredito que muitos aqui são contadores, advogados, analistas. Deixa aqui no chat, vamos falando aqui no chat enquanto a gente está na reunião. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat ao longo da explanação, que a gente tem uma pessoa no suporte, o Felipe no suporte, ele está disponível para responder as dúvidas. E se no final, quando a gente terminar a apresentação, eu vou abrir também para perguntas, e aí é só vocês levantarem a mão, que eu vou dando a oportunidade para vocês perguntarem também, tá bom? Se vocês quiserem ligar a câmera também, podem ficar à vontade. Estou vendo que está todo mundo aqui com a câmerazinha fechada. E aí eu não consigo saber com quem eu estou falando para conhecer vocês. Mas eu gosto bastante, sim, de dar aula com a câmera aberta, que aí eu sei com quem que eu estou falando. E eu sei se vocês estão gostando, se vocês estão com sono, se vocês estão satisfeitos, se não estão. Então, é bem legal, assim, quando a gente consegue ver as pessoas. Eu vou começar me apresentando, porque eu acho que a maioria que está aqui talvez ainda não me conheça. Eu sou Camila, eu sou contadora de formação, mas eu atuo com a consultoria tributária há 5 anos de forma autônoma, né? Mas atuo no tributário há 10 anos. E a gente teve essa ideia, né, de trazer esse workshop, mostrando para vocês como transformar a reforma tributária em faturamento. Por quê? Porque a reforma tributária é a maior evento tributário que está acontecendo no Brasil na última década, nos últimos tempos. E é uma oportunidade gigante para quem se preparar de conseguir estar à frente e conseguir trazer rentabilidade muito grande para a sua consultoria, para o seu escritório, para a sua empresa, inclusive, se tiver alguém que trabalha aqui interno, se tiver alguém que é empresário, você também consegue sair na frente simplesmente por dominar a reforma tributária e a sua empresa já estar adaptada a isso antes dos seus concorrentes. E aí, a gente vai explanar um pouquinho disso aqui hoje, tá bom? Eu vou começar aqui. Então, pessoal, a reforma tributária, ela traz algumas oportunidades de atuação para quem é do ramo tributário muito grande. E oportunidades que ainda estão sendo pouco exploradas no mercado. Então, quem chegar primeiro vai ser quem vai se dar bem, né? Assim como em qualquer setor, quando tem alguma coisa muito nova, quem chega primeiro são os que levam a maior parte do mercado. Então, vocês estão aqui, já é um grande passo para poder entender como oferecer esse tipo de serviço para os seus clientes e já sair na frente. A reforma tributária está trazendo uma complexidade muito grande. Qual que era a teoria, né? Vamos fazer a reforma tributária para simplificar o sistema tributário brasileiro. Mas não é isso que vem ocorrendo, principalmente nesse período de transição, onde vão ocorrer os dois sistemas atuando juntos. Então, ao mesmo tempo, a gente vai ter dois sistemas tributários juntos e um totalmente diferente do outro. Então, a gente vai ter mecanismos que entram agora na reforma tributária que a gente não está acostumado a lidar. E algumas empresas vão sofrer muito mais com essa adaptação, que são as empresas, ao meu ver, do lucro presumido, que vão entrar numa não cumulatividade forçada. Então, eles vêm aí de uma cultura, de uma cumulatividade, pagando PIS e COFINS apenas nas saídas, e eles vão ter que entrar numa não cumulatividade, fazendo toda essa gestão aí de débito e crédito, que eles não estão acostumados. Então, eles não têm isso. Quem é do lucro real, ele já tem isso ali incorporado dentro da empresa. Vai mudar, sim, mas não vai sentir tanto quanto aqueles que ainda não estão acostumados a terem essa preocupação com a sua despesa, nota de tudo. Inclusive, quem trabalha no consultivo, quem é contador, quem trabalha no consultivo, vai saber do que eu estou falando, que os clientes, normalmente, do lucro presumido ou do Simples Nacional, às vezes eles não pegam nem nota do que eles compram, né? E isso é uma cultura do empresário desse tipo de regime tributário. E é algo, quando a gente fala que a reforma tributária ela vem, a gente não vai ter que mudar só
operacional, a gente vai ter que mudar a cultura de empresa, de todos os setores. Então, antes da reforma tributária, a gente tinha apenas o setor fiscal, apenas o contador cuidando do fiscal, do tributário da empresa. Hoje, com a reforma tributária, todos os setores da empresa eles vão precisar estar envolvidos, porque tudo tem que estar muito bem amarrado, porque a gente vai ter uma apuração assistida. Então, não vamos ter mais essa apuração mensal, manual, que a gente faz todo mês dos impostos das empresas. Então, muita coisa vai mudar, as empresas não estão preparadas para isso, e é aí que entra o papel nosso como consultor, como contador, da gente conseguir levar essas soluções para o empresário, para ele conseguir assimilar melhor isso. Outra coisa é a questão da carga tributária. A carga tributária, para a grande maioria das empresas, ela vai ser muito maior. Então, benefícios fiscais não vão mais existir, tributos que antes eram isentos ou tinham algum benefício fiscal, agora vão continuar, mas não vai ser mais alíquota zero, vai ser uma redução menor. Então, alguns setores vão sofrer muito mais do que outros. Talvez aqueles setores que são mais onerados, eles vão sofrer um pouco menos. Mas setores desonerados, aqueles setores que já têm uma carga tributária alta, aí uma carga tributária baixa, esses setores que já têm uma carga tributária bem desonerada, eles vão sentir um impacto muito grande, porque a reforma tributária ela vai vir tirando esses benefícios aos poucos da empresa. Então, a gente tem uma situação atual em que eu tenho PIS, COFINS, ICMS e ISS, que são os tributos hoje sobre o consumo. Então, PIS, COFINS federal, ICMS estadual e ISS municipal, e todos eles vão ser convertidos para CBS e IBS, sendo o CBS os impostos federais, que é o PIS e COFINS, e o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. A gente vai ter, na situação atual, que a gente tem créditos limitados, então, existe aquela discussão muito grande hoje em dia e muita interpretação diferente em relação ao que gera crédito, o que não gera crédito, principalmente em relação a PIS e COFINS. A gente tem ali o conceito de insumo e de relevância, só que cada um interpreta de uma forma, então empresas entendem que ela pode tomar crédito disso porque é insumo para ela ou porque é relevante para a atividade dela, mas quando chega lá no CARF, isso não, eles entendem de uma outra forma, e a gente entra naquela guerra de o que eu posso tomar crédito e o que eu não posso. Isso é uma situação atual que dificulta a nossa atuação. E os regimes distintos também, que é uma situação atual hoje, que é a questão de tem empresa que recolhe cumulativo, tem empresa que recolhe não cumulativo, lucro presumido, lucro real. Então, não há ali uma forma única de ser recolhido. Pós-reforma, a gente tem o CBS e o IBS, então a gente vai deixar de ter todos esses tributos que existem hoje, então 4 tributos eles vão virar 2. O crédito ele vai ser amplo na cadeia, então a gente chama de cumulatividade plena. A partir da reforma tributária, tudo que você adquirir vai gerar crédito tributário. Só que, com algumas ressalvas. Quais são? Se estiver escriturado certinho na nota do seu fornecedor, se o seu fornecedor pagar esse imposto, isso vai te gerar um crédito tributário. Se não, não vai gerar. Então, como é que eu vou fazer a gerência disso aí? São coisas que a gente vai descobrindo com a implementação da reforma a melhor forma de trabalhar. Mas são desafios da reforma tributária. Desafios de, e se o meu fornecedor não pagar o tributo? Você vai ter que monitorar esse fornecedor, você vai ter que escolher melhor de quem você vai comprar. E se você é um fornecedor de empresas, você vai ter que se autoavaliar se você está sendo um bom fornecedor, porque senão você vai perder mercado. Se eu não pagar meus tributos, o meu cliente não vai comprar de mim, porque eu não vou gerar crédito tributário para ele. Se eu estiver no Simples Nacional, eu não vou gerar crédito suficiente para o meu cliente quanto o meu concorrente que está no lucro presumido no lucro real. Então, todas essas são decisões que precisam ser pensadas e tomadas pelo empresário, e a gente, enquanto consultor, entra também trazendo esses insights para o empresário. Aí a Marcela perguntou aqui no chat, não haverá mais lucro real e presumido? Haverá sim. O que não vai haver? Aqui, a reforma tributária, ela está tratando de tributo sobre o consumo. Então, quando eu falo de PIS e COFINS, no lucro presumido, eu tinha um PIS e COFINS cumulativo, alíquota de 0,65 para PIS e 3% para COFINS. E no lucro real tinha um regime não cumulativo, 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS, que me dava direito a crédito. Então, no cumulativo, não. No não cumulativo eu tinha crédito. Isso não vai existir mais. O PIS e COFINS agora é uma coisa só. Então, ele vai ser não cumulativo para todo mundo, independente se a empresa está no lucro real ou no presumido. Ah, mas então o que é que o lucro real presumido vai impactar? Impacta nos tributos sobre a renda, que é o imposto de renda e a contribuição social. Então, cálculos de imposto de renda e contribuição social não muda. Quem é presumido continua calculando presumido, quem é lucro real continua calculando lucro real. O que muda são sobre o consumo. A nossa reforma tributária ela só abrange tributos sobre o consumo. Então, PIS e COFINS vai ser tudo a mesma coisa, não vai ter mais essa questão de cumulativo não cumulativo. Entendeu, Marcelo?
E aí, ali no pós-reforma, a gente tem esse crédito amplo, né? Então, acaba ali essa limitação de, mas eu comprei uma coisa para o administrativo da empresa, será que eu posso tomar crédito? No atual não pode, mas no pós-reforma isso vai ser isso vai ser amplo, cumulatividade plena. Então, tudo que você comprar para a empresa, você vai ter direito a crédito, desde cumpridos os requisitos, né? Que eu já comentei antes. E a gente tem ali uma alíquota uniforme e transição até 2033. Então, acaba com o quê? Com essa guerra entre os estados, né? Referente ao ICMS. Num estado a gente tem um tributo mais barato, no outro tem um tributo mais caro, então eu vou colocar minha empresa lá porque eu vou pagar menos imposto, e aí fica isso. Agora a gente não vai ter mais isso, a gente vai ter sempre a tributação no destino e a gente vai ter uma alíquota uniforme ali. Apesar de cada estado ele poder ali, estar dentro dos limites, estabelecer as suas alíquotas, a alíquota ela vai ser sempre do destino. E aí a gente tem um impacto disso tudo, né? Qual que é o impacto? A gente tem uma simplificação formal, mas redistribuição de carga. A gente tem um trabalho maior, né? Um desafio da reforma que exige rastreabilidade e auditoria de fornecedores. Como eu disse, o crédito tributário aqui na reforma, ele vai ser muito, muito importante para diminuir a carga tributária da empresa. E aí entra o serviço de rastreabilidade e auditoria desses fornecedores, porque não vai ser mais qualquer fornecedor que vai fazer sentido para a minha empresa contratar. Então, eu vou precisar ter essa gerência ali mais de perto, um acompanhamento mais incisivo sobre isso. E o papel do contador, do consultor, do advogado, tributarista, de quem auxilia, né, a empresa nessa questão tributária, ele passa e aqui principalmente do contador, ele passa a não ser mais alguém que vai ficar ali só fazendo apuração de tributos, mas de alguém que tem que fazer uma leitura maior dos dados para entender se essa empresa ela está utilizando todo o seu potencial de redução da carga tributária. Porque não é mais, é só pegar os documentos do cliente final do mês e analisar o que ele comprou, o que ele vendeu. É a gente analisar tudo isso e trazer insights de uma forma que a carga tributária vai ser sempre otimizada. Então, esse é o grande diferencial hoje do profissional que atua com a reforma tributária, que ele precisa estar com essa cabeça virada para pensamento de dono. Ele precisa virar essa chavinha e ser um parceiro realmente do negócio do empresário para as coisas darem certo. Não vai ter muita empresa aí pagando tributo maior por falta de gerenciamento. E aí, a gente chega aqui onde nasce o faturamento para o profissional tributário. Então, como que eu entro nessa onda de reforma tributária, conseguindo trazer para o meu cliente um serviço que vai agregar valor para ele e que eu também possa faturar com isso, porque é o desejo de todo mundo, né? É prestar um serviço para o cliente e ser bem remunerado por isso. Então, a gente trouxe 4 serviços aqui. Os principais serviços que a gente tem hoje, que nasceram com a reforma tributária. O que você pode hoje oferecer para os clientes? A gente tem um mapeamento de transição de 2026 a 2033, projeção da carga tributária. Então, nesse mapeamento, o que a gente entrega? A gente entrega para o cliente um mapa realmente de tudo o que como seria a carga tributária dele a partir de 2026, que é quando inicia a reforma tributária. Então, ano a ano, a gente calcula os tributos do cliente e vai trazendo um demonstrativo para ele de como vai ficar. Mas e para que serve isso? Para ele se antecipar, ele conseguir ver se a carga dele vai aumentar, se a carga dele vai diminuir, e para ele ver. Fiz uma projeção aqui com dados do cliente e deu que na reforma tributária ele vai dobrar a tributação dele. Mas o que a gente pode fazer para isso não acontecer? A partir desse mapeamento, você consegue se antecipar e trazer insights para o cliente, dizendo para ele quais ações, quais medidas ele precisa tomar para essa carga tributária não aumentar tanto assim. A gente tem a gestão dos fornecedores, que, conforme já falei, bati bastante nessa tecla, perda e ganho de crédito. Vamos escolher muito bem os fornecedores dos quais as empresas compram. Por quê? Porque ela pode perder crédito. Se ela perder crédito, ela paga mais tributos. Classificação de produtos. Então, a gente tem hoje os produtos com benefícios fiscais da reforma. Então, não vai ser tudo 100% tributado, assim como não é hoje. A regra, ela é de uma alíquota maior, mas alguns produtos, eles se mantêm isentos. Um exemplo disso são os produtos da cesta básica. Então, a gente tem lá todos os itens emaranhados na cesta básica, que tem uma alíquota do IBS-CBS reduzido a 0. Aí, vamos supor que o cliente vai lá e parametriza o sistema dele de uma forma errada e não coloca esses produtos como alíquota 0. Quando ele vender, esses tributos eles vão ser destacados na nota. E aí,
Quando chegar lá na apuração assistida, que é onde o governo recebe as informações dos seus fornecedores, recebe as informações de você e ele mesmo já faz ali uma apuração de tributos, quanto você tem de crédito, quanto você tem de débito, e o papel do contador aqui vai ser conferir todas essas informações, quando chegar lá, ele vai estar pagando tributo sobre um item que ele não precisava pagar, porque ele não classificou direito os produtos que ele vende. Então, a classificação de produtos, principalmente para empresas que têm um leque muito grande de produtos, ela é primordial aqui para não se pagar tributos a mais a partir de 2026. E 2026, ele é um ano teste, né? Então, em 2026, a gente tem uma alíquota bem pequenininha aí de IBS e CBS, não haverá recolhimento efetivo de imposto, esses tributos eles vão ser abatidos do próprio PIS e COFINS da empresa. Entretanto, é o ano de ajustar todo o sistema, de classificar os produtos, de parametrizar tudo, para você conseguir entrar em 2027, onde já vai haver recolhimento, com tudo certinho. E por que isso? Porque uma das... Ai, fugiu a palavra. Dos requisitos para não se pagar tributos em 2025 é a empresa fazer as obrigações acessórias corretamente. Aí a gente está falando de nota fiscal, de novas obrigações acessórias que vão surgir com a reforma tributária. Tudo tem que ser declarado certinho para você não precisar pagar o tributo. E aí a gente tem o planejamento setorial. E aqui a gente trouxe um exemplo dos restaurantes, porque na reforma tributária os restaurantes eles vão ter um regime especial. Então eles vão fugir completamente da regra geral, vai ter um regime especial tratando somente da atividade de restaurante. Existem outros setores com um regime especial, a gente trouxe o exemplo dos restaurantes. Pessoal, até aqui tá tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Que aí eu vou passar aqui para um caso prático para mostrar para vocês. Aí se tiverem alguma pergunta sobre essa parte, sobre tudo que eu falei, podem mandar aqui no chat, que eu já respondo antes de passar para o caso prático. Senão, vocês só me sinalizam aí que tá tudo certo, que pode prosseguir. Posso prosseguir então, pessoal? Tá bom, eu vou prosseguir aqui. Então, a gente vai apresentar agora um caso prático, um caso real de um comércio varejista analisado sobre a ótica da reforma. E aqui eu vou mostrar para vocês como que você faz esse mapeamento para o cliente e como isso gera valor, tá bom? Vocês estão vendo a tela agora? Tá vendo, né? Tá. Olha aqui, pessoal. Esse daqui é um mapeamento da reforma. Uma planilha cheia de números, meu Deus. O que significa isso? Vou explicar para vocês. Aqui, a gente fez um mapeamento para o cliente com base nas obrigações acessórias dele. Então, vou falar alguns dados do cliente. É um cliente varejista, é um cliente do varejista, é um cliente do lucro presumido atualmente. E aí, no lucro presumido, ele vai entrar na não cumulatividade, sendo que antes ele estava ali só apurando tributos na saída. Então, ele vai ter que ter uma reeducação ali dentro da empresa dele para ele conseguir apurar esses créditos. Aqui a gente fez a simulação com base em dados reais do cliente. Então, como ele é um cliente do lucro presumido e ele enviava a FD contribuições dele, que é onde apura o PIS e COFINS, de uma forma consolidada, porque quem é do lucro presumido, ele pode enviar FD contribuições pelo bloco F550, que é onde você lança lá uma linhazinha só falando quanto você faturou no mês e o seu imposto. Você não precisa lançar item a item. Algumas empresas lançam item a item, mas não é obrigatório. Então, esse cliente ele fazia isso, ele enviava pelo F550. Então, a gente não tinha informação item a item dele. Aí eu tenho uma outra obrigação dele, que é o SPED fiscal. O SPED fiscal ele lança todas as notas de entrada e todas as notas de saída. Então, já tem uma base maior. Você entende? Quando eu vou fazer o mapeamento da reforma, eu tenho que entender de onde eu vou buscar essa informação. E aí eu preciso entender as obrigações acessórias ali do meu cliente para mim conseguir saber de onde é mais seguro eu pegar essa informação, onde vai estar mais completo. Então, no SPED fiscal, via de regra, a empresa ela precisa declarar todas as notas de entrada e todas as notas de saída. Ele é como se fosse um livro fiscal. Então, ele é um livro de entradas, um livro de saída, e ali contém a apuração do ICMS e do IPI, mas tem todas as notas. Então, ele é uma fonte de dados mais segura para esse cliente do que a FD Contribuições, que ele está me enviando de uma forma consolidada e eu não consegui ali ter uma visão clara dos itens que ele estava tributando, não tributando, porque ele é uma apuração fechada. E a gente tem, só que aí eu esbarro numa outra questão. No SPED fiscal do meu cliente, não aparecem os itens de saída. E então, ele aparece lá que eu vendi, aparece a nota, o valor da nota, mas também não aparece os itens. Aonde que eu vou conseguir esses itens? Na nota fiscal.
Então, eu obrigatoriamente, para fazer esse mapeamento para esse cliente, com base nos dados dele, a gente pega SPED fiscal, onde eu vou ter todas as entradas e todas as saídas, mas as minhas saídas não têm item. Então, eu preciso dos itens. Aonde eu busco o item? No XML da nota fiscal. Então, todo esse mapeamento aqui, ele foi feito com base nessas informações. SPED fiscal e XML de saída combinados, porque cada um tinha um pouco da informação que eu precisava, dos últimos 12 meses. E por que eu peguei os últimos 12 meses? Porque eu gosto sempre de analisar um ano completo, porque caso o cliente tenha algum período de saldo, em algum período do ano ele vende mais, em outro período do ano ele vende menos, a gente consegue, num período de 12 meses, pegar todos esses picos. Então, de repente, no mês ele vende pouco, mas ele compra muito, então ele gera muito crédito e ele gera pouco débito. Mas no outro mês ele vendeu muito e não comprou nada. Acontece muito no setor de varejo isso na época de datas comemorativas. Por exemplo, Natal. Vamos colocar o exemplo aqui de uma loja de roupa. No Natal, elas fazem o estoque para o Natal antes do Natal. Então, ela compra ali alguns meses antes, ela faz muitas compras para já deixar esse estoque cheio, para chegar ali em dezembro, que é uma época sazonal, uma época que o faturamento da empresa explode, ela vender muito, mas nesse dezembro, ela praticamente não tem compras. Então, ela vai ter muito faturamento, muito débito e pouco crédito. Entendeu? Então, por isso que vocês não é aconselhável você pegar um mês isolado. Então, teria que ser um mês muito equilibrado da empresa para você conseguir fazer essa análise. Então, eu sempre gosto de fazer essa análise mais completa, puxando ali para 12 meses, porque eu consigo pegar todos esses picos de faturamento da empresa. E atualmente, como que a gente está fazendo? Nesse caso, esse cliente, a gente pegou o mês fechado de 2024. Então, eu peguei desde janeiro até dezembro de 2024 para a gente fazer essa análise. E aí a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui, para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui de valor contábil, em 2025, nós temos um projetado agora, que a gente faz antes de reforma. 2025, a reforma ainda não está valendo. Então, eu tenho ali um valor de 6.440.000, que o meu cliente vendeu no ano. Vocês podem ver que esse é um cliente pequeno, é um cliente que recém saiu do Simples Nacional, e ele está lá no lucro presumido. E ele vai ser completamente impactado pela reforma tributária. A gente sabe que clientes pequenos, eles têm uma cultura de organização administrativa muito deficitária, tá? E aí, a gente entra nesse esse perfil de cliente, ele é um perfil de cliente muito bom para oferecer essa questão do mapa da reforma, porque eles realmente precisam, vai fazer muita diferença para eles, porque eles vão ter muita demanda, eles não sabem como lidar com tudo isso. A Márcia está perguntando aqui como que a gente baixa XML de saídas, tem algum programa, se é solicitado para a empresa. Márcia, tem algumas formas. A solicitação para a empresa é a forma mais fácil, porque a empresa ela vai ter ali a questão do sistema de informação que ela usa, então ela pode ir lá no sistema de informação dela e baixar e te enviar. Mas vamos supor que seja uma empresa que não tem, mudou de sistema, já aconteceu isso comigo, já peguei clientes assim. Aí a gente tem alguns sistemas no mercado que fazem a baixa desses XMLs. Só que normalmente tem um custo, quando você vai solicitar de um período grande. O que não tem custo é de 90 dias. Os últimos 90 dias você consegue baixar sem custo. Mas quando é período maior, ele vai ter um custo. Ele não é um custo muito alto, mas tem. E também tem a questão de algumas Cefaz, você consegue baixar direto da Cefaz. Aqui no Rio, a gente consegue baixar. Tem o portal do Fiscofácil, que com o certificado da empresa eu consigo ir lá e solicitar todos os XMLs, eu consigo fazer a baixa, e aí eu não preciso nem solicitar ao cliente e nem solicitar fazer com algum sistema que tenha custo, tá? Então, tem que ver aonde o cliente está, se o estado dele é possível fazer isso. Aqui no Rio é. Então, se tiver alguém do Rio e não tem essa informação, já fica sabendo que no Rio é possível, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem esse valor aqui de faturamento dele. A gente manteve estável o faturamento até 2033, tá? O faturamento ele se manteve estável. E aí, o que acontece? O faturamento ele se manteve estável aqui até 2033, então 6 milhões. A gente manteve por quê? Porque eu preciso manter uma variável estática. Uma variável eu preciso manter estática para fazer essa comparação. A gente manteve o faturamento. E aí a gente vem variando o tributo. Então, aqui em 2025, ele teve o quê? Esses tributos aqui destacados nas obrigações acessórias dele como tributados. Esse cliente é um cliente do regime de autopeças. Então, a saída dele, praticamente 50% ou mais da saída deles é monofásico de PIS e COFINS. Então, ele está ali num regime que ele não tributa PIS e COFINS na saída, tá? E aí, por isso que a tributação dele era 5,90. Por quê? Porque ele vendia, mas essa tributação do monofásico, ela não incidia sobre a operação dele ali na revenda. Ela incidia lá na indústria, mas aqui a gente está falando de uma revenda, então ele não tinha essa tributação.
Então, ele estava pagando isso aqui de ICMS, 147 mil, 41 mil de PIS e 191 mil de COFINS no mês. No ano, na verdade, né? Que a gente analisou 12 meses. Quando a gente vai para o cenário de 2026, o que acontece? O PIS e COFINS dele aqui, ó, ele tributa, mas ele tributa 99% da alíquota. Então, ele não vai tributar 100%. Aqui a gente já começa a transição. Então, onde que foi parar esse 1% aqui do PIS e COFINS que não está sendo tributado? Ele virou aqui, ó, IBS-CBS. Então, se eu somo a alíquota aqui do IBS-CBS em 2026, dá 1%. Vai ser uma alíquota pequenininha, de 1%. Que vai sair daqui do PIS e COFINS, que a gente vai tributar 1% a menos. Então, de todo o tributo do PIS e COFINS que a gente vai ter em 2026, eu vou ter só 99%, porque 1% vai ser IBS-CBS. Só que o IBS-CBS tem que estar destacado certinho na nota fiscal, separadinho. O ICMS em 2026, ele continua intacto. Ó. 100% do ICMS continua rodando normal, o ICMS não muda. Aí a gente já vai para uma carga tributária aqui de 5,87 no imposto atual e a gente vai para 1% dos impostos da reforma. A gente subiu a carga. Aqui eu comecei com 5,90, aqui eu já estou indo para 6,87. Já subiu um pouquinho os débitos dele. Eu vou para 2027, continuo aqui pagando, o PIS e COFINS já não existe mais, foi substituído integralmente pela CBS, e a IBS continua nos 0,1%. E aí, aqui, a gente já sobe um pouco mais a carga. Olha aqui, ele já vai para 10%, 11%, né? 11% de carga tributária somado. O que eu pago atualmente, o ICMS que continua normal, mais o novo tributo. E a gente vai progredindo, ó. Vai progredindo. Em 2028 a gente continua a mesma coisa. Então, 2027 e 2028 ele não muda. As alíquotas de IBS-CBS continua tudo igual. E aqui em 2029 a gente já começa a entrar na transição do ICMS. Então, o ICMS ele já para de ser 100%, ele começa a ser 90%. Diminui 10% do meu ICMS. Mas sobe o meu IBS 10%. Então, você vê que é bem equilibrada a transição. Eu tiro 1% de uma coisa, boto 1% na outra. Tiro 10% de um, boto 10% no outro. Só que como o mecanismo de apuração muda, a carga tributária aumenta. Então, se eu fosse pegar uma empresa... Eu até fiz essa simulação ontem. Se eu pegar uma empresa, supondo que a empresa seja 100% tributada, quando eu aplico a carga tributária atual, considerando que ela tributa 100%, e eu aplico a carga tributária nova, dá uma diferença muito pequena. Mas não é aí que está o problema. O problema está no mecanismo de apuração que gera crédito, que não gera, tributos que tem isenção, que não tem. E aí é isso que começa a deixar a simulação complexa. Então, a gente vem vindo. Ó, 2029 começa a transição, aí o ICMS já cai para 80%, até a gente chegar aqui em 2033, onde a gente vai ter 0% dos tributos atuais e 26,12% de impostos da reforma. Importante eu falar, aqui a gente está usando alíquotas padrão. Então, a gente está usando como base 18% de IBS e 9% de CBS, tá? Então, essas são as alíquotas padrão que a gente está usando. Conforme a reforma tributária for saindo as alíquotas aí estaduais, a alíquota realmente válida, a gente vai conseguir fazer uma simulação com as alíquotas. A gente só altera, na verdade, a simulação com a alíquota válida. Mas a gente está usando essas aproximadas, que são especulativas, na verdade, mas que são muito próximos do que vai ocorrer, para a gente conseguir fazer todas essas simulações. Então, quando chegar aqui em 2033, ó, a empresa faturando os mesmos 6.440.000, ela está pagando 1.682.000 de tributos, sendo que aqui em 2025 ela pagou 380 mil. Tá? Isso aqui a gente está falando dos débitos. Mas ela vai ter créditos também. Então, lembra que na reforma tributária, a não cumulatividade ela é plena. Então, aqui nos créditos tributários, a gente também pegou das mesmas fontes de dados que eu comentei no começo. E aí a gente começa a calcular aqui com base no que ele comprou. Só que, aqui com base no que ele comprou. 2025, a gente não tem crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque a empresa era do lucro presumido. Então, eu não vou ter crédito aqui calculado. Ele calculou só 10 mil reais aqui de crédito de ICMS. Mas ele não tinha nada aqui de PIS e COFINS calculado. Em 2026, aqui a gente já começa a transição para o IBS-CBS no crédito também. Então, proporcionalmente, na mesma proporção que eu calculo o crédito do débito do IBS-CBS aqui na saída, eu calculo também o crédito do IBS-CBS na entrada, tá bom?
E aí a gente vem vindo aqui para 2027, mesmo raciocínio, 2028, até chegar em 2033, onde eu não vou ter mais nem o tributo atual, eu vou ter apenas IBS e CBS incidindo, e aí a gente faz o mecanismo de débito e crédito. O débito e crédito eu vou ter aqui 560 mil de CBS com 187 mil de crédito e 1.121 de IBS com 374 mil de crédito. A gente chega nesse demonstrativo aqui de débitos menos créditos, onde a empresa vai ter uma carga tributária final, em 2033, de 17,39%. E aqui a gente está falando de 5,74% no início para 17,39% no final. Então, é um aumento tributário de 12%. Um aumento muito grande. Eu fiz uma segunda simulação. Por quê? Aí vocês lembram que quando eu estava explanando ali para vocês sobre a importância da gente fiscalizar os nossos fornecedores? Por que é tão importante a gente fiscalizar os fornecedores? Porque o fornecedor, ele vai me dar crédito ou não. Então, fornecedores do Simples Nacional, não é que eles não vão gerar crédito, eles vão gerar, só que eles vão gerar referente à parcela do ICMS que está dentro do DAS. Então, é muito pequeno o crédito. Vamos supor que eu compro de um fornecedor do ICMS, do Simples Nacional, que ele tributa 6% na venda, 4% na venda, 13% que seja. Só que dentro desses 13% dele está todos os tributos. Então, ele tem imposto de renda, contribuição social, INSS, ICMS, PIS, COFINS, está tudo ali dentro. E aí vai estar o IBS e o CBS também. Aí vai sair os tributos antigos, vai entrar os novos, mas o que vai me gerar crédito? Só a parcelinha do DAS dele, que for referente ao IBS e ao CBS. Então, vai ser muito pequeno o crédito que ele vai me gerar. E tão difícil de calcular, porque cada fornecedor ele vai estar dentro de uma alíquota do Simples, de uma faixa do Simples, coisa que a gente não tem acesso, a gente não consegue saber. O meu fornecedor é do Simples, eu só consigo saber. Tá lá uma consulta pública, tem um site, consulta Simples, bota o CNPJ dele lá, eu sei que é do Simples. Na própria nota fiscal que ele me emite, eu sei que ele é do Simples. Mas eu não sei qual é a faixa de faturamento dele. E a legislação até fala lá para a regra do ICMS que tem que falar nas informações complementares quanto que é o crédito possível. Mas na prática, a gente que trabalha com a prática há muito tempo, a gente sabe que não existe isso, ninguém informa, é muito difícil você encontrar uma nota fiscal feita corretamente. Então, o desafio dos fornecedores do Simples Nacional e das empresas também, do Simples, que vendem para outras empresas, é se manter competitivo no mercado. Porque como eu vendo para outra empresa, eu corro um risco muito grande da outra empresa não querer comprar mais de mim, porque eu simplesmente não vou gerar crédito tributário suficiente para ela. E aí, nesse cliente aqui, a gente conseguiu ver isso muito claramente. Eu vou mostrar, vou abrir aqui uma outra simulação, então vocês gravam esse número aqui, ó. Nessa simulação, a gente fez com dados reais dele, considerando o regime tributário dos fornecedores dele, o regime tributário real, e a gente teve um aumento aqui na carga tributária ao longo do tempo de 5,74 para 17,39. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra simulação que eu fiz, considerando se ele não comprar de fornecedor do Simples Nacional. Como é que muda a situação? Ó, aí eu fiz essa segunda simulação, onde a gente manteve todos os dados estáveis. A única coisa que a gente mudou foi os fornecedores. Então, aqui eu tenho uma tabela de fornecedores. Olha aqui para vocês terem uma noção. Essa aqui a gente colocou tudo como se fosse lucro presumido. Porque lucro presumido e lucro real ele não vai mudar. Então, sendo lucro presumido ou sendo lucro real, ele vai me gerar crédito. Então, eu coloquei simulando como se todos os fornecedores fossem lucro presumido, só para a gente conseguir entender se 100% das minhas compras gerarem crédito, quanto que ele vai pagar de imposto. E aí, fazendo a mesma simulação, só com essa variável, a carga tributária dele caiu para 13,63. Então, a gente teve aqui 4% de redução da carga tributária só trocando o regime tributário do fornecedor. Então, quando eu digo que o monitoramento dos fornecedores, a empresa ter essa noção que ela compra de um, compra do outro, se ela compra desse, compra daquele, ela vai ser primordial para as coisas funcionarem do jeito que tem que funcionar, tá? Quando eu venho aqui, então, esse ranking aqui de fornecedores, ele vem por, a gente coloca aqui por grandeza, né? Então, 12% de todas as compras, ele compra desse fornecedor que é do lucro presumido. Então, ele poderia comprar no lucro real, do Simples Nacional. E aí ele ia ter 12% das compras dele sem estar gerando crédito. Então, com uma tabela dessa aqui de ranking de fornecedor, você consegue ter uma noção que, ó, esses 12 primeiros clientes aqui, fornecedores, eles representam 60% da minha compra. Já imaginou se todos eles fossem Simples Nacional? Eu ia ter 60% de todas as minhas compras sem crédito. Então, esses insights aqui, eles precisam ser levados para o cliente. Outra coisa que precisa ser levada para o cliente, produto a produto, olha aqui. A gente mapeia também no mapeamento da reforma todos os itens que o cliente vende, a NCM, e aqui eu trago se ele tem uma redução de alíquota na reforma tributária ou não. Então, ele vai saber ali
Aqui, ó, conforme eu disse para vocês, a gente usou a alíquota padrão de 9% da CBS e 18% do IBS, mas a gente tem aqui a redução de NCM por NCM. Então, eu sei que essa placa aqui, ó, de conversor, quando o meu cliente vender ela, ele vai ter, a alíquota dele vai ser 60%. Não vai ser 100%, que é 9,18, ela vai ter uma redução de 60%. E aqui a gente traz também a base legal, item 10 do anexo, do anexo 9 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, isso aqui, para que serve isso aqui? Para duas coisas. Primeiro, o cliente vai saber quais produtos ele vai pagar mais tributos, qual ele vai pagar menos. Segundo, ele pode usar essa tabela aqui como um insumo para ele parametrizar o sistema de informação dele, onde ele emite as notas, para ele conseguir emitir as notas corretamente. Então, aqui a gente passa para ele toda a tributação da cadeia dele de tributação, para ele conseguir ter esse panorama geral aqui. A Vanessa perguntou, vocês mapeiam os produtos de entrada? Então, nesse mapeamento aqui, a gente não mapeou os produtos de entrada. A gente mapeou os da saída. Por quê? Porque o das entradas, ele terá que... Ai, gente, fugiu. O da entrada, ele vai ter que ter o crédito destacado na nota fiscal do fornecedor. Então, aqui a gente está falando de um mapeamento antes da reforma. Então, é um mapeamento pré-reforma, ainda não tem nada na nota fiscal do fornecedor referente à IBS-CBS. Mas a partir de 2026, que já começa o teste, já começa a ter destaque, a gente já começa a ter que fazer esse mapeamento de entrada para a gente conseguir ver se o meu fornecedor está destacando o imposto certinho para me gerar crédito. Porque, além de tudo, o meu fornecedor não vai me gerar crédito, mesmo que ele seja do lucro real presumido, se ele não emitir a nota fiscal dele corretamente. Entendeu? Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Se vocês quiserem, eu vou responder essa questão no chat, mas eu vou abrir o microfone, se vocês quiserem perguntar também, falar, só levantar a mão, que eu libero vocês para perguntar. Mas eu tenho perguntas aqui no chat. Então, essa do mapeio de produtos de entrada eu já respondi, Vanessa. Aí eu tenho aqui. Mas será que o valor do crédito realmente compensou financeiramente para o cliente? Afinal, mesmo que ele tenha obtido crédito, será que o desembolso efetivo ao pagar o serviço da mercadoria trouxe vantagem real? Então, Almir, todas essas questões, elas precisam ser analisadas no detalhe, entendeu? Porque o que é uma realidade hoje? Uma realidade é, as empresas do Simples Nacional que vendem para empresas, se elas vão perder a competitividade. E talvez elas vão ter que arcar com a carga tributária. E aí, a cada empresa analisando a sua própria empresa, entendeu? Pode ser que o empresário ele consiga absorver esse custo, pode ser que ele tenha que repassar. E aí vai ser uma coisa de mercado ali. A gente vai ter que ir analisando ao longo do tempo para saber se isso compensa ou não. E fornecedor a fornecedor, compra a compra. Essa redução acumulativa com a redução por segmento, exemplo, lá nos restaurantes, seria redução do segmento mais redução do produto quando houver. Então, nos restaurantes, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai ter uma redução de 60% dos produtos fabricados pelo estabelecimento. Então, eu estou falando aqui de refeição, que ela é o próprio restaurante que faz, que produz, e bebidas não alcoólicas. Então, sucos, basicamente, sucos. Esses dois produtos, eles vão ter uma redução de 60%. Mas, outros produtos que ele vem revender, entra na tributação da revenda. Não entra como redução, entendeu? Então, a redução ela vai ser nesse sentido. Refeições feitas e questão de bebidas feitas pelo estabelecimento. Agora, vamos supor que eu comprei um brownie. Tem, né? Você tá lá no restaurante, aí tem aqueles brownie que fica em cima do balcão. Não foi você que produziu, você comprou e está revendendo. É comida, é artesanal, foi uma senhora que fez, é artesanal, mas é uma revenda. Então, nesse caso, não entra na redução do restaurante, que vai entrar é só feita no estabelecimento. E aí, acaba não acumulando, por quê? Porque essa redução de alíquota, ela não abrange esse tipo de produto, entendeu? Então, ele vai abranger só lá no regime especial de restaurante. Haverá alguma hipótese de tomada de crédito nas aquisições de mercadorias da empresa do Simples Nacional? Aquilo que eu falei, vai haver tomada de crédito do Simples Nacional na parcela do IBS-CBS dentro da alíquota do Simples. Então, não vai ter na alíquota integral. Igual hoje é no PIS e COFINS. Eu comprei de uma empresa do Simples, ele pagou o DAS, mas eu aplico o crédito a 9,25. Entendeu? Não existe isso mais no IBS-CBS. O seu crédito ele será limitado ao valor que o seu fornecedor pagou de imposto. Tá bom? Então, essa é a possibilidade de crédito na aquisição de mercadoria do Simples Nacional. Os orçamentos deverão ser solicitados para análise a partir do preço líquido mais imposto. Acredito que dessa forma ficará mais fácil em comparação entre os regimes tributários. Exatamente. Exatamente. Eu acho que fica bem legal assim.
No caso de restaurante, como fica o crédito? Você vai poder tomar crédito daquilo que você não tributa. E a gente está numa discussão aqui interna, que a gente ainda não chegou no consenso, porque o artigo da lei do restaurante ele está muito mal escrito e ele dá dupla interpretação. Porque ele fala que no regime especial você não vai poder tomar crédito daquilo que você não tributou. Então, a gente entende que se eu vou pagar 60%, eu posso tomar crédito de 60%. E as outras pessoas entendem que podem tomar crédito integral. Então, isso ainda está meio nebuloso aqui na nossa cabeça, a gente está tentando entender. Mas o mais forte hoje que a gente está atendendo, o que a gente está seguindo eu tributo a 60% a minha refeição, os insumos que eu compro dessa refeição, que no caso os ingredientes, né, que eu vou preparar esse alimento, eles podem ser tomado crédito de 60% também, não 100%. Essa é a linha de raciocínio que a gente está seguindo, mas se a gente mudar de raciocínio, se a gente mudar ali de opinião ao longo do tempo, isso vai refletir também nas nossas análises. Tá, vamos lá. O que esse caso mostra para nós, profissionais tributários? Ele mostra que o empresário ele não enxerga os impactos se você não mostrar. Então, é nosso papel, enquanto profissionais tributários, fazer esse demonstrativo e levar para o empresário verificar. Tá bom? O diagnóstico técnico é um serviço vendável e as simulações baseadas em dados reais, elas são inegáveis e cada SPED é um mapa de faturamento esperado a ser lido, tá bom? Esperando ser lido. E aí a gente vem para a pergunta da vez, né? Quanto tempo leva para fazer tudo isso? Manualmente seriam dias de trabalho, mas tudo isso que você viu até aqui foi gerado em minutos. Então a gente desenvolveu uma ferramenta que faz todo esse cálculo que eu demonstrei para vocês, com base nas obrigações acessórias do cliente, que é a nossa calculadora da reforma tributária. Eu, né, Camila, tributarista, já me apresentei no começo, que sou parte do grupo Texa, onde a gente tem consultoria, a gente tem também a Texa Academy, onde a gente traz treinamentos. A gente desenvolveu em parceria com o Leonardo, que é o fiscal programador, acredito que muitos de vocês estão aqui conhecem ele. Então, em parceria, a gente se uniu e a gente desenvolveu a calculadora da reforma tributária, que traz toda essa análise que a gente demonstrou aqui para vocês, tá? E é muito rápido, esse cliente a gente faz, tipo assim, muito rapidinho, é questão de minutos mesmo, e o que facilita muito a nossa vida, porque aí a gente entra com um insumo que só a gente tem, que é a inteligência em analisar esses dados, mas o demonstrativo em si ele já vem prontinho para você. Calculadora da reforma tributária é o nosso programa aí. Então, tudo que você acabou de ver foi feito com a nossa calculadora da reforma tributária. Então, a reforma ela está abrindo uma nova frente de consultoria tributária. Diagnóstico, planejamento, implementação e acompanhamento. Enquanto o mercado fala em aumento de carga, você mostra economia e ganha contratos. Então, a gente está abrindo agora, né, o lançamento da nossa calculadora da reforma tributária. A gente estava bem ansioso por esse momento, a gente testou ela e está tudo muito legal. E a gente está abrindo ela em 3 planos, tá? A gente está abrindo no plano mensal, no plano semestral e no plano anual. Eu vou... E para quem está aqui nessa aula hoje, para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente está disponibilizando um cupom de desconto de 20% de desconto, que a gente vai mandar todos os detalhes lá no grupo, tá? Então, em qualquer plano que você adquirir, no mensal, no semestral, no anual, você vai ter 20% de desconto sobre o preço final da calculadora. A gente vai mandar tudo certinho lá no grupo. Obrigada, pessoal. E aí, eu recebi uma pergunta aqui. Cheguei agora, essa planilha demonstra análise em gráficos. Atualmente, na primeira versão que a gente está lançando, a gente não tem relatórios em gráficos. Mas a gente vai fazer melhorias nos relatórios conforme forem vindo demanda dos usuários. Então, você vai contratando a calculadora, você vai utilizar ela e você vai identificar a necessidade de um relatório. Se for um relatório que vai atender a maioria, a gente vai implementar e vai ser uma melhoria. Mas também há a possibilidade de você contratar relatórios personalizados para você, e aí isso não vai ficar disponível para os outros usuários, vai ser um relatório personalizado para a sua planilha, e aí, nesse caso de personalização, ele vai ter um custo à parte que pode ser consultado posteriormente. Mas a gente está lançando hoje a primeira versão da calculadora, e ela vai ter novas funcionalidades, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou respondendo as perguntas de vocês. Se vocês tiverem, podem ir mandando que a gente vai respondendo, tá? Então, aqui, ó, a dificuldade de prospecção diz respeito ao não conhecimento do empresário. Dizem que não tiveram nenhum comunicado do escritório de contabilidade. Já, acho que eu não entendi a sua colocação. Você disse que você está tendo dificuldade de prospectar cliente porque eles não tiveram nenhum comunicado do escritório referente à reforma. Não entendi. Se você puder explanar melhor, aí a gente consegue contribuir aqui. Vanessa, o cliente vai confiar de enviar arquivos? Como chegar nesses clientes? Vanessa, existem muitas formas de você chegar no cliente, tá? Você vai conseguir, ou fazendo hoje,
fazendo via anúncio, o cliente, você vai despertar esse interesse no cliente, ele vai entender que ele precisa disso, e aí ele já vai vir querendo a sua solução. E aí, como que o cliente libera a documentação? Normalmente a gente pede via contrato. Você conseguiu vender, você conseguiu já passar essa necessidade para ele, ele vai trazer para você ele já vai trazer para você já vai assinar com ele um contrato e ele já vai te liberar essa documentação. Então, assim, o de chegar no cliente, você pode fazer via anúncio, você pode fazer nas empresas próximas a você, que você conhece. Todo mundo, entenda uma coisa, 100% das empresas do Brasil vão sofrer com a reforma tributária, tá? Então, é muito, muito importante que apresentar essa necessidade, porque se você não apresentar, outra pessoa vai apresentar, e todo mundo vai estar com a mesma dúvida, todo mundo quer saber quanto vai pagar de imposto na reforma, todo mundo quer saber. Todo empresário tem essa necessidade, tá? Então, eu acho que é um serviço muito mais fácil de prospectar hoje em dia. Os empresários, eles têm muito medo, mas em relação à reforma, eles precisam saber quanto eles vão pagar de imposto. As empresas optantes pelo Simples Nacional representam a maior parte da economia nesse caso, como não há obrigação de entrega da FD, como será o cálculo? Ah, tá. Almir, a gente tem o sistema, a calculadora, ela aceita vários tipos de arquivo. No caso das empresas do Simples Nacional, a gente consegue fazer pelo XML. Só que aí eu vou precisar do XML de entrada e de saída. Então, no lugar do SPED fiscal, que foi nessa simulação do cliente de onde eu peguei as entradas, eu usaria os XML de entradas. Então, eu teria que pegar todos esses XMLs e importar para dentro da ferramenta, e aí ela vai conseguir fazer o cálculo. A calculadora é somente mercadoria ou prestação de serviço? Não, hoje a calculadora só funciona para mercadoria, tá? Então, essa primeira versão a gente fez para atender o comércio. Então, a gente pode lançar a melhorias no futuro para atender outros setores. Aí, uma coisa legal da calculadora é que ela atende também o regime especial de restaurante, que é o que a gente citou aqui na aula, tá? Então, o regime especial, ele entrega, e o regime de comércio, no geral, varejista, atacadista, desde que seja produtos, a gente consegue atender, tá bom? Faz precificação? Neste primeiro momento, não, Vanessa. O que a calculadora faz são esses comparativos. Exatamente o caso que eu mostrei aqui para vocês é o que a calculadora atende hoje, tá bom? A precificação, neste momento, nessa primeira versão, não. Mas também é uma sugestão de melhoria que a gente pode implementar. Lembrando que aqui a gente está nascendo a calculadora. Ela acabou de nascer e a gente está apresentando para vocês em primeira mão. Então, a gente colocou nela aqui o que a gente consegue, o que a gente entende ser essencial. Mas esse projeto ainda vai crescer muito. E aí a gente precisa de vocês, né, que são os usuários, para nos trazer essas demandas para a gente conseguir fazer todo essa melhoria. Porque as melhorias elas vão vir a partir da demanda de vocês, tá bom? A calculadora ela faz sentido para empresas que estão no Simples e estão enxergando uma necessidade de migrar de regime, tá? Então, se ela enxerga essa necessidade de que, por exemplo, eu vendo para empresas, talvez eu vá perder muita competitividade se eu continuar no Simples, aí faz sentido para ela fazer esse mapeamento, porque aí ela vai fazer como se ela fosse ir para o outro regime e entrar na reforma tributária integral. Agora, se ela for continuar no Simples recolhendo dados, não faz muito sentido, porque não vai mudar muita coisa, entendeu? Vai continuar praticamente a mesma coisa para quem está no Simples. Pessoal, o Felipe acabou de mandar aí no chat a página da calculadora, depois vocês podem, ele vai mandar no grupo também, mas vocês podem entrar, dar uma olhada lá, que fala certinho sobre ela. O setor de compras vai precisar bater no valor das compras para verificar se realmente os créditos estão corretos? É o ideal, Vanessa. Por quê? Porque se você comprar a nota do seu fornecedor via sem o crédito destacado, você não vai conseguir tomar crédito depois. O crédito obrigatoriamente tem que estar na nota, a partir de 2026. Então, isso vai precisar ser conferido. E se não tiver destacado na nota, vai ter que pedir para corrigir, vai ter que pedir para trocar, mas não pode aceitar nota sem crédito, senão você não vai ter crédito. A calculadora vai identificar se o fornecedor está no Simples. Essa é muito boa, mas a calculadora, ela identifica se o cliente está no Simples. Eu vou abrir a calculadora aqui e vou mostrar para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Mas eu vou explicar aqui essa parte. A calculadora, ela vai mostrar quem está no Simples, só que se você importar o XML, ela só consegue pegar de lá. Então, ela não consegue. Hoje, como a nossa calculadora ela é programada em VBA, a gente não conseguiu fazer não tem como, né, na verdade, né, fazer essa consulta direto com a base da Receita Federal. Então, a gente consegue pegar do XML. Então, quando você importar o XML da entrada, você vai conseguir saber se o fornecedor é do Simples, porque na nota fiscal vem essa informação. Mas, você vai ter alguns mecanismos de dizer ali na calculadora, ou fornecedor é fornecedor, qual o regime tributário dele, ou você vai conseguir aplicar alguns parâmetros automáticos. Considera 100% dos fornecedores como lucro real, considera 100% como lucro esmido, 100% como simples, considera proporcional. A gente vai ter esses mecanismos aqui para a gente conseguir direcionar isso. Tanto que no cliente que eu mostrei, né? Primeiro eu mostrei a simulação com base nos fornecedores dele no regime correto, e depois eu simulei como sendo 100% presumido. Por quê? Porque o 100% presumido, para a gente conseguir gerar o crédito da entrada e simular como se ele tivesse 100% do crédito. Então, tudo isso eu faço ali dentro da calculadora. Na hora que eu gero os fornecedores, eu consigo colocar ali, ó, considera como se fosse tudo presumido.
considera como se fosse tudo real. Ah, não, eu quero apontar aqui certinho quais são. Tem como também. Ah, não, eu quero proporcionalizar. Tem como também. Eu vou abrir aqui a calculadora e vou mostrar para vocês, tá bom? Não teria como identificar pelo CNPJ, ali na base, na opção do Simples. Então, você tem como fazer isso manualmente. A gente vai te gerar uma planilha de fornecedores e aí você consegue exportar isso para o Excel, preencher ali quais são simples e importar de novo para a calculadora e ela vai fazer o cálculo. Aqui o Homer perguntou, a calculadora analisar os itens já aplica automaticamente as reduções e benefícios previstos? Sim. Você lembra que aquela planilha que eu mostrei com os produtos, e aí tem ali as reduções? Então, no caso de drogarias, que é a que você citou, bares e tal, ele já vai trazer, pela NCM do produto que ele comercializa, ele já vai trazer a redução e já vai calcular na tributação correta, tá bom? Então, já com a isenção. O Lucas perguntou, Camila, como funciona a atualização da calculadora em caso de novas mudanças normativas? A gente vai atualizando tudo. Então, hoje a gente colocou, por exemplo, alíquotas padrão. Você consegue entrar lá dentro e mudar a alíquota se você entender que a alíquota é diferente da que a gente colocou. Porque a alíquota ela ainda não está definida. Mas, a partir do momento que for definida, a gente vai trazer essa atualização e ela vai vir 100%. E aí vai ser avisado para todos os usuários para poderem fazer a atualização. Então, a cada atualização da norma, a gente vai ficar mantendo a calculadora atualizada, tá bom? Gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês verem a calculadora, tá? Me sinalizem aí quando estiverem vendo. Estão vendo, né? Então, pessoal, ó, essa é a calculadora, tá? Ela é bem facinho de mexer, muito intuitivo. Então, a gente vem aqui, ó. Aqui a gente tem as informações da calculadora, que tipo de documento ela aceita. Tudo isso dentro da plataforma, quem adquirir vai ter várias aulas ensinando como instalar e como utilizar. Então, o Leonardo, né, que é o programador, que fez a calculadora, ele gravou várias aulas, ponto a ponto, de como que tem que ser feito aqui, como utiliza. Então, vou dar uma passada rápida, porque quem adquirir vai conseguir, não se preocupa com a utilização, porque vai ter todas as aulas lá, tá? Então, aqui a gente colocou as tabelas, padrão de BSCBS, você vê que a gente colocou as alíquotas, mas elas são editáveis. Então, se você quiser considerar 8%, você pode vir aqui e mudar. Então, por quê? Porque essas alíquotas, elas ainda não estão definidas. Então, você pode vir aqui e mudar elas manualmente, se for o caso, se você entender que quer calcular com uma alíquota diferente, tá bom? Então, hoje, padrão, a gente está utilizando essas alíquotas, PAI-BS e CBS. Aí, aqui, a gente tem a tabela de transição. Então, como vai ser a partir ali de 2026 até 2033, quando a gente vai ter só os tributos atuais. Então, 100% incide, assim, como essa tabela ela não é editável, porque isso aqui já está definido por lei, tá? Então, por isso aqui ela está travadinha. E a gente também vai ter aqui o IS, que é o imposto seletivo. Então, a gente colocou também alíquotas fictícias aqui. É o único que a gente tem certeza que já saiu esse aqui das bebidas açucaradas, que vai ser 2%. Mas a gente tem todos esses produtos aqui que vai incidir o imposto seletivo. E aí, você pode vir aqui, se o seu cliente comercializar esse tipo de produto, e personalizar essas alíquotas aqui para fazer as simulações, que ela já vai fazer o cálculo do imposto seletivo também. A partir desses parâmetros, se você não mexer nada aqui, você já pode vir direto para importação. E aí, nas importações, eu vou ter algumas opções. Então, eu vou primeiro ter que mapear os fornecedores. Eu posso mapear os fornecedores pelo SPED, pela FD ou pelo XML. Lembrando que aqui na página inicial, a gente tem as sugestões. Ou XML de entradas mais XML de saídas, ou SPED de entradas mais XML de saídas, ou SPED de entradas mais FD contribuições mais XML de NFCE, ou TXT de FD contribuições mais XML de NFCE. Então, você tem que escolher aqui qual vai se adequar melhor ao seu cliente. Lembrando aquilo tudo que eu falei na aula, que é onde que tem as informações mais verídicas, onde que tem dado, onde que não tem, tá bom? Essas são as opções aqui para você ter um melhor resultado, melhor aproveitamento e não fazer confusão. Então, aqui, nesse cliente que eu fiz, eu optei por pegar os fornecedores do SPED. Então, eu só venho aqui, ó, em fornecedores, e busco a pasta do cliente que tem isso. Então, eu vim aqui, ó, EFD, que é o SPED. Aqui no meu SPED é o EFD. E aí, a gente importa. E aí, ele vai bem rapidinho, ele vai lendo tudo, e ele me traz o total dos fornecedores. Eu não vou importar tudo aqui para vocês, senão a gente vai ficar demorando aqui. Mas ele faz isso, ó. E aí, aqui, ele traz o total de fornecedores. E aí, eu tenho aqui que eu falei para vocês, ó, eu posso aplicar ou 100% dos meus fornecedores como sendo lucro real, ou 100% com lucro presumido, ou 100% simples nacional, ou 33% regime, ou então tem essas opções. Se eu quiser apontar manualmente, eu posso vir aqui em exportar e ele vai me gerar uma tabela com todos os meus fornecedores, onde eu vou colocar na frente o regime tributário deles, tá bom? E depois eu venho aqui e importo novamente. E aí eu vou escolher um desses aqui para a gente colocar os fornecedores. Depois eu vou importar aqui ou XML de entrada e de saída, ou o SPED de contribuições fiscal. Importando tudo isso, a gente já vem para as exportações, que é onde a gente tira os relatórios. Então, eu vou ter aqui relatório de XML de entrada, e aí você vai tirar o relatório do que você exportou. No caso, do que você importou. No caso, como eu importei SPED fiscal, eu tiro o relatório do SPED fiscal e eu tiro também o relatório do XML de saída.
e o relatório de cálculos, que é onde tem todos os cálculos, que são aqueles que eu mostrei para vocês, tá? Então, vocês verem que, tipo, não tem nenhum trabalho aqui dentro, além de importar a documentação e além de você parametrizar aqui as alíquotas que você precisa. Aí, o trabalho que você vai ter depois é de analisar os gráficos gerados, analisar todas as questões. Camila, então, para eu realizar a análise, eu solicito SPED, FD, XML de entradas e saídas? Não, então, você pode escolher, igual eu comentei aqui, ó, tem os combinhos aqui. Simples Nacional, é uma empresa Simples Nacional e ela está mudando de regime, ela não tem SPED. Então, se ela não tem SPED, o que eu vou usar? XML de entradas, XML de saídas. É uma empresa que tem o SPED, mas ela não envia mas o SPED não tem os itens, SPED fiscal nunca tem os itens, então eu vou pegar da onde? Do XML de saídas. Então, vou fazer SPED e XML de saídas, entendeu? Então, vai depender muito do cliente e da documentação que você tem dele. Mas a gente sempre recomenda que use esses combinhos aqui, ó. Sempre um acompanhado do outro, sempre nessa... Ou um ou outro, sempre nesse combo aqui, tá bom? Aí o Felipe falou uma coisa importante, que eu não sei se vocês estão acompanhando aí no chat, mas ele falou para lembrar vocês que a calculadora ela vai estar disponível para baixar a partir de segunda-feira, tá bom? Então, a partir de segunda-feira, que ela vai estar disponível lá para baixar e instalar, e já vai estar com todas as aulas gravadas para vocês utilizarem, para vocês instalarem, vai estar tudo lá na plataforma. A partir de segunda-feira que vai estar disponível, tá bom? E o desconto que a gente está concedendo aqui para quem está na aula, para quem está no grupo, ele vai até dia 10/10, um desconto de 20%. Mais alguma dúvida, pessoal? Gostaria de saber qual o valor que eu posso estar cobrando para um serviço de análise desse porte. Olha, a gente aqui está cobrando, a gente está começando na faixa de R$3.000. É o valor mínimo hoje. A gente criou uma tabelinha de produto e a gente começa com 3.000, é o preço mínimo. Quem que é o cliente de 3.000? É o cliente do Simples Nacional que quer saber se ele vai migrar de regime ou não. E é um cliente que fatura pouco. Então, quem fatura até 2 milhões no ano, 2,5 milhões, a gente cobra os R$3.000. O cliente do Simples também, que quer saber que vai mudar de regime, mas ele já fatura mais, a gente já vai com um honorário de R$6.000. A gente vai crescendo esse honorário até chegar num cliente maior. Agora, qual que é, Felipe, me lembra aí, qual que é a tabela que a gente está cobrando hoje de honorários para clientes maiores? Qual é o maior honorário que a gente cobra? Agora me deu um branco, gente. Eu sou recém-mãe, então recém-mãe tem o cérebro meio apagado, esquecido, mas a gente tem essa tabela. Então, ó, a gente está cobrando, a gente chega até no horário de uma empresa de lucro real que a gente cobra R$18.000 por essa análise, tá bom? Essa análise simples, tá, gente? Se a gente for entrar, simples entre aspas, né? Mas é uma análise que não vai tão a fundo na operação do cliente. Eu não vou olhar fluxo de caixa, eu não vou olhar outras demandas além do que a calculadora me entrega e dos insights que eu consigo trazer através dela. A gente está cobrando esse valor. A calculadora está calculando o IBS-CBS por fora da base do ICMS? Então, o IBS-CBS, a base do IBS-CBS, ela é descontada os impostos atuais. Então, a gente tem que tirar todos os impostos atuais para a gente conseguir calcular o IBS-CBS. Ela não é a mesma base. Então, não é a mesma base que eu calculo PIS, COFINS e ICMS, vai ser a base que eu vou calcular o IBS-CBS. Tá bom? O Felipe colocou aqui também no chat que a gente vende esse mapeamento de 3.000 a 18.000, dependendo do perfil do cliente, mas a gente também vende hoje uma consultoria mensal a partir de 2026, que vai de R$1.500 até R$7.000, dependendo do perfil do cliente, e nessa consultoria a gente vai acompanhar a implementação da reforma dentro da empresa, tá? Então, questão de documento fiscal, se está saindo tudo certinho, esse acompanhamento dos fornecedores, tudo isso a gente vai acompanhando durante o ano de 2026. O Franciele, ele vai mandar o link no grupo, tá? Ele vai mandar o link, vai mandar o cupom, vai ficar tudo disponível lá no grupo do WhatsApp. E aí, qualquer dúvida, pessoal, eu vou abrir o grupo agora, que ele estava fechado para conversa, mas a gente vai abrir. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir mandando lá no grupo, que o suporte vai respondendo, eu vou respondendo. O Leonardo, que é o programador, ele também está lá no grupo. Então, se tiverem alguma dúvida mais técnica do funcionamento da calculadora, vocês podem perguntar, que ele também está disponível para poder responder. E a gente está à disposição, tá? Aí vocês me falam se ficou mais alguma dúvida ou não, aí a gente já encerra. Tudo certo, então, pessoal? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa manhã, né, de sábado. Tirei um pouquinho aí do descanso de vocês. Espero que vocês tenham absorvido a ideia aqui da nossa aula, que consigam faturar bastante com a reforma tributária. E em relação à calculadora, está disponível em primeira mão para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem estar mandando lá no grupo, tá bom? Que a gente vai estar pronto para responder vocês. Então, até a próxima, pessoal. Até mais.